Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São José, valei-nos. Querido e amado ouvinte do programa Oração da Manhã, nesta quarta-feira, 12 de março de 2025, seguindo as meditações de Santo Afonso Maria de Ligório, hoje Santo Afonso lembra as contas que terá de dar a Jesus Cristo quem não segue a vocação. Hoje vamos falar sobre as vocações, a responsabilidade de quem abraça o sacerdócio, o diaconato permanente, o episcopado, de quem abraça a vida religiosa, a vida consagrada e a vida matrimonial. A meditação nos convida a refletir sobre o chamado de Deus em nossa vida. Nosso Senhor nos ensina no Evangelho: ser-vos-á tirado o reino de Deus e será dado a um povo que faça os frutos dele. Santo Afonso nos lembra que a graça da vocação é uma grande bênção, mas também uma grande responsabilidade. Muitos são chamados, mas nem todos correspondem ao chamado divino. A pergunta que devemos nos fazer hoje é: estamos vivendo de acordo com a vocação que Deus nos deu? A gente precisa perguntar isso. Como é bonita a vivência da vocação até o fim. Às vezes nos causa tanta tristeza os sacerdotes que deixam o ministério, os religiosos que deixam a vida religiosa, os casais que se separam, que se divorciam. É uma grande dor quando se quebra o compromisso da vocação, porque todo estado de vida, ele é professado em fé. Há uma promessa, também no matrimônio, que a gente deve fazer tudo para não quebrar. Cada um de nós recebeu um chamado de Deus. Para alguns, ele chamou a vida sacerdotal ou religiosa, para outros, ao matrimônio e à vida familiar, mas a todos ele chama à santidade e ao serviço do reino. Nós temos hoje uma infinidade de pedidos de padres que deixaram o ministério que querem voltar, mas a igreja tem feito discernimento e quase todos esses pedidos são negados, porque já tem filhos, já tem todo um contra-testemunho da vocação. Mas é muito difícil, porque uma pessoa que é chamada, que tem a vocação e depois se ilude com as coisas passageiras e perde esse caminho. Nós precisamos contar sempre com a oração das pessoas que rezam por nós, os mosteiros. Aqui em Formosa nós temos o Mosteiro da Sagrada Face, das Irmãs Redentoristas, filhas de Santo Afonso. É um mosteiro silencioso, profundamente silencioso. Muita gente nem sabe que existe. Mas lá dentro, mulheres se consomem como vela no altar, orando, entregando suas vidas na penitência, no sacrifício, na entrega total a Deus, pelo bem das almas, pelo bem da igreja. Às vezes as pessoas não entendem a vocação religiosa, a vocação monástica, a vocação mais radical, mas elas é que amparam a vida da igreja. Todos somos chamados. Quantas vezes ignoramos o chamado de Deus e seguimos nossos próprios caminhos? Às vezes você escuta de sacerdotes que deixaram o ministério: eu resolvi dar um tempo para mim. Que pobreza! Dá um tempo para você? Você é passageiro nesse mundo? Dar um tempo. Eu resolvi separar porque me cansei da vida matrimonial. Eu quero dar um tempo para mim. Quero viver minha vida de solteiro novamente. Que triste fim. Que tristeza. Quantas vezes Deus nos mostrou o que Ele queria de nós, mas hesitamos em obedecer. Santo Afonso nos alerta que Deus não concede essa graça a todos e que aqueles que recebem um chamado especial devem corresponder com generosidade. É fácil ser casado? Não.
É fácil ser um consagrado? Também não. É fácil ser religioso? Não. É fácil ser sacerdote? Também não. É fácil ser um diácono permanente? Também não. É fácil ser um consagrado leigo dentro do mundo, vivendo o celibato, a pobreza, a simplicidade? Também não é fácil. Nada é fácil. Mas a partir do momento que nós temos generosidade no coração, humildade, obediência, tudo flui. A vocação não é uma escolha pessoal, mas um chamado de Deus para uma missão. E quando Deus chama, Ele quer ser obedecido. E Ele nos dá os meios, através do seu Espírito, para a gente viver a vocação. É um chamado de Deus que exige uma resposta minha. Cada um pode sentir esse chamado de Deus e você responde. Se você responde, Deus te capacita para isso. Há um perigo de recusar o chamado de Deus. Santo Afonso nos ensina que quanto maior a graça recebida, maior será a cobrança de Deus se não correspondermos. Se um rei chamasse um camponês para viver em seu palácio e esse camponês recusasse, não seria isso uma grande ingratidão? Quantas almas já se perderam porque ignoraram o chamado de Deus? Quantas oportunidades de santidade foram desperdiçadas por medo, por apego ao mundo ou por comodismo? Aqueles que resistem ao chamado de Deus correm o risco de serem privados da sua graça. E a Quaresma é também para nós, sacerdotes, diáconos, religiosos, consagrados, casados, meditar sobre como a paixão de Cristo está sendo acolhida dentro do nosso estado de vida, ao qual nós fomos chamados. Deus nos chama, mas se a pessoa não responde, Ele pode deixá-la de chamá-la novamente. E isso é um grande perigo espiritual. O próprio Jesus nos alerta: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Se alguém se recusa a ouvir a voz de Deus, o chamado dele, dá sinal de que não pertence ao rebanho do Senhor. Eu conheço pessoas que não quiseram responder ao chamado e também não são felizes. Porque a resposta ao chamado de Deus é um ato de coragem e de fé que traz ao coração não prazer, mas uma satisfação espiritual. Santo Afonso nos ensina que a vocação é um caminho de salvação. Deus nos chama não para nos prejudicar, mas para nos salvar. Se queremos a felicidade eterna, devemos seguir o caminho que Deus preparou para nós, e não aquele que escolhemos por conta própria. Quem segue a própria vontade, em vez da vontade de Deus, corre grande risco de se perder. E é verdade isso. Por isso devemos obedecer a Deus prontamente e sem reservas. A Quaresma é um tempo ideal para renovarmos nosso compromisso com Deus e dizer: Senhor, disponde de mim e de tudo que é meu, segundo o vosso agrado. Nós somos chamados a ser fiel a Deus. Como? Como se dá essa fidelidade? 4 pontinhos. Primeiro, viver em oração constante. Quem reza ouve a voz de Deus. Buscar a confissão e a Santa Missa, a Eucaristia. Quem está em estado de graça tem força para seguir a vontade de Deus. Desapegar-se do mundo. O medo de perder algo nos impede de seguir a Deus com generosidade. Por fim, confiar na graça de Deus. Sozinho, a sós não conseguimos ser fiéis, mas com a ajuda de Deus tudo é possível. E também a participação na igreja, na comunidade, onde as pessoas rezam também por nós. Portanto, meu dileto e amado ouvinte,
prezado padre, religioso, diácono permanente, prezados casais, a vocação precisa ser perseverante. Deus nos chama à santidade e à fidelidade. O que estamos fazendo com o chamado que recebemos? Se tivermos sido fiéis, louvemos a Deus e peçamos a graça da perseverança. Mas se por algum motivo tivemos resistido à vontade de Deus, ainda há tempo de responder ao seu chamado. Que a Santíssima Virgem Maria, Mãe da Perseverança, nos ajude a sermos fiéis ao que Deus quer de nós, para que um dia possamos ouvir a voz de Cristo, aquela voz que está lá em Mateus 25, 21. Muito bem, servo bom e fiel, entra na alegria do teu Senhor. Amém. A aclamação ao Santo Evangelho da missa desta quarta-feira nos traz uma palavra do profeta Joel 2, 12, 13. Voltai ao Senhor vosso Deus, Ele é bom, compassivo e clemente. Todos nós somos chamados a esta volta permanente a Deus. Em qualquer estado de vocação no qual nós estivermos vivendo, voltar ao Senhor, enquanto Ele se deixa encontrar. Somos chamados a nunca virarmos as costas ao chamado que Deus fez à nossa vida. Sobretudo, o chamado à santidade, pois a Igreja, segundo definiu o Concílio Vaticano II, não definiu, mas como nos leva a refletir, tomar consciência, ela é um sacramento universal de salvação. A nossa fé, a nossa conversão está dentro da Igreja de Cristo, que nos levará à graça da salvação. A Igreja possui uma vocação universal também à santidade, como nos lembra o Concílio. E todos nós somos chamados a nos santificar no estado em que nos encontramos. E vocês casados, as famílias, têm esses grandes desafios. Ali também, a família doméstica, como dizia São João Paulo II, é o lugar onde ocorre a santidade, a conversão e a boa quaresma. Que este tempo favorável à nossa conversão nos ajude a viver profundamente a graça da experiência da nossa união com nosso Senhor Jesus Cristo, crucificado, que morreu por nós para nos salvar. Assim seja. Amém. Senhor, vós nos chamastes a viver segundo a vossa vontade. Dai-nos a graça de sermos fiéis ao vosso chamado, sem medo, sem hesitação, mas com generosidade e amor. Não permitais que nos afastemos de vós por causa de nossas fraquezas, mas fortalecei-nos na perseverança até o fim. Assim seja. Amém. Uma abençoada quarta-feira para você e os seus. Que o Senhor vos abençoe pela intercessão de Nossa Senhora e São José. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Abençoado dia para você e os seus.